Opa, gente, boa noite. Dia 24, né? Eu estou vindo aqui para apresentar o trabalho, né, que eu criei sobre o trabalho final da disciplina, né, de modelagem de domínios em DDD. E eu fiz utilizando uma solução na plataforma Shaw, né? Esse trabalho aqui apresenta a modelagem de domínio DDD, né, Domain Drive Design, para uma plataforma de operações offshore no Banco Brasileiro. Eu escolhi esse cenário porque eu tenho uma expertise nesse cenário de negócio. Inclusive, na disciplina passada, apresentei algo semelhante e aproveitei aprofundar e utilizar aqui nessa disciplina no contexto, né? E eu aproveitei e utilizei, fiz também demonstrei nos documentos auxiliares, tem uma demo com .NET.8 demonstrando como é que ficaria o cenário, né? Eu separei o trabalho, né? Na introdução. A introdução é basicamente o que eu já até falei aqui, né? E vamos aqui para o contexto de domínio e problema de negócio, que é o segundo tópico. Nesse tópico, né? O domínio trata das operações offshore sob forte supervisão regulatória, que de fato tem, né? Tanto do Bacen como de outros órgãos externos reguladores. E o problema é organizar um sistema, né? Capaz de gerir contas offshore, validar beneficiários, processar ordens de posição, cumprir o compliance, liquidar operações e gerar relatórios regulatórios, né, para manter a auditoria, né, tanto interna como externa, né. E no terceiro tópico a gente aborda a questão da linguagem ubíqua definida, né, para a gente começar, para a gente facilitar tanto os especialistas da área de negócios, os POs, né, e a equipe técnica ter uma linguagem já mais fácil para a gente levantar as necessidades. E os termos-chave definidos foram a conta offshore, né, o beneficiário, a ordem, a posição, a decisão de compliance, liquidação, caso de revisão e relatório regulatório, certo? Essa terminologia foi usada de forma consistente para aliar, né, isso. E no quarto tópico, né, a gente tem os Baldwin Context e o Context Map, né, que eu identifiquei os principais Baldwin Context do contexto, que seria os produtos e operações offshore, o compliance e regulação, KYC identidade, liquidação e custódia, relatórios regulatórios, workflow e revisão manuais para exceções, contabilidade e ledger, né? Hum. E no Context Map, teve, foi, as relações que eu destaquei foi, no produto e operações, a parte do compliance, né, o customer barra supplier, pois depende da decisão de políticas do compliance, KYC, né, pois depende da validação de beneficiários, liquidação, partnership, pois compartilha o estado da ordem de finalização de operações, o relatório, pois fornece os dados para relatórios regulatórios, workflow, pois o workflow trata as seções do domínio principal, né, e os relatórios, que é o conformes, pois os relatórios seguem a interpretação do compliance, né. Então nós temos esses quatro, customer supply e partnership, essa parte de liquidação, opa, e e o, e o conformance, que é a questão do relatório. No tópico 5 a gente aborda a identificação do core domain, né? Que é o coração da solução, né? E o core domain, nessa situação, é a gestão de produtos e operações offshore, né? É o núcleo do valor, porque envolve a definição e manutenção de contas offshore, processamento e controle das ordens, apoio ao ciclo de vida das operações e incorporação de regras regulatórias do fluxo de operação, né? E isso foi identificado na identificação do core domain, né? E depois aqui no sexto tópico a gente aborda o modelo tático, né? O modelo tático descreve os elementos do domínio, com foco no comportamento e variantes e consistência. Aqui a gente separou por subtópicos, né? Tem as entidades, que é o offshore account e a ordem, né? Offshore account representa a conta offshore. Aqui a gente tem aqui as propriedades dela, né? E a ordem, ela
Offshore account também, também representa a conta offshore e gerencia os beneficiários, né, e o estado da conta, né? E a ordem é a apresentação, estação do movimento e o ciclo de vida e as regras próprias da ordem, né? Dependendo de qual produto é envolvido nessa ordem. E, e como valor, value objects, né? Objeto de valor, a gente pode considerar o banner, né? Que é a quantia em moeda, que é imutável, o código do produto, Product Code, código do produto offshore, e a decisão do compliance, né? Compliance Decision Result, que resulta na análise do compliance. Também nós temos os agregados, né? Aqui eu bordo, eu estou no resumo, mas aqui a gente fica um pouco mais detalhado sobre. E nós temos aqui os agregados, né? Tem o agregado do offshore account, que a raiz é a offshore account, é invariante, invariantes como, dá exemplo, né? Como contativa, só com beneficiário validado, por exemplo, né? Ela é invariante. O agregado, a raiz vem da ordem, e como a invariante é como a ordem só pode liquidar se aprovada, é uma regra, né? É algo que é imutável. E o tópico 7 do trabalho, né? É sobre o Domain Services, né? Os repositórios. Os Domain Services a gente separou em dois: o Compliance Evaluation Service e o Settlement Service. Que o Compliance Evaluation Service avalia se a ordem ou conta atende às políticas regulatórias. E o Settlement coordena a liquidação da ordem, com base na decisão do Compliance no estado da conta. Temos os repositórios, que abrange a persistência do que foi agregado, dos agregados, né? Aí nós colocamos dois repositórios, o Offshore Account Repository e o Order Repository, né? Um persiste recuperar as contas e o outro persiste recuperar as ordens. Nós temos no tópico 8 as regras invariantes, né? De evolução do modelo. As principais regras protegidas no modelo são a ativação da conta somente com beneficiários validados, as ordens são liquidas e aprovadas, e o status da conta e ordem seguem transições válidas. A evolução é facilitada pela separação de contextos e pela proteção de invariantes no domínio, né? Isso facilita a evolução desse projeto, né? Que agora está um pouco mais simplificado. Como a nível acadêmico, né? Eu dei uma simplificada geral aqui, porque é cheio de nuances no negócio, pensando assim em produção, né? Se for pensar nas plataformas que eu já atuei, tem várias características próprias. Aí nós temos a maleabilidade e o impacto arquitetural. A modelagem segue o princípio de arquitetura limpa, né? Domínio isolado de frameworks, repositórios com abstração de persistência, comunicação entre contextos por contratos claros. Isso permite mudanças no negócio com menor impacto técnico pela questão do desacoplamento, né? A conclusão, né? A conclusão basicamente atende o que foi solicitado e aqui eu finalizo meu vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição.